Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Mais uma decepção do Botafogo. Perdemos de novo fora de casa. Mas também, mais uma vez, um erro gravíssimo contra o Botafogo e muitos outros times reclamando sobre erros de arbitragem. Antes de eu botar a matéria, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria e já eu volto. Inacreditável mesmo. A CBF anunciou o afastamento do Ramon Abate Abel e de toda a equipe de arbitragem desse São Paulo e Palmeiras. Lucas Casagrande, que apitou o jogo entre Bragantino e Grêmio no sábado, também foi afastado porque ele marcou, vou mostrar pra você esse pênalti aí pro Bragantino aos 53 minutos do segundo tempo. Repara que o braço do Marlon estava colado ao corpo, né? Mas o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que estava no VAR e também foi afastado, pelo menos chamou para revisar. John bateu e o Bragantino ganhou de 1-0. Agora a gente vai ver os gols dos jogos de sábado do Botafogo e também do Fluminense, começando pela derrota do Botafogo em Porto Alegre. O Internacional está de rosa. Alan Patrick, Léo Link deu mole aí, né? Alan Patrick pegou o rebote 1-0 e o Vitinho vai fazer o segundo do Internacional na saída do Léo Link, 2-0. Na chuva, o Botafogo perdeu para o Internacional em Porto Alegre por 2-0. Os gols foram marcados por Alan Patrick e Vitinho. Graças ao Corinthians, o Botafogo segue no G4, na questão culposa, quando não há intenção de ficar, tá? O Botafogo jogou muito mal e mereceu perder. Esse é um ponto, tá bom? Tá. Se eu estou hoje no G4, é que o povo, Deus, o sobrenatural tá falando. Sim. Deixa a Fernanda aí. Vamos lá. O Mirassol escorregou. O Corinthians, ganhou, graças a Deus. Botou um saldinho pra mim, Corinthians. Obrigada, amigo. Você é um amigo. 3-0. Eu vi Coisa o seu linda. Insta lá, eu ri sozinho, cara. Eu falei quase que hoje eu sou Corinthians, não é possível. Eu tava me doando. Eu sou Corinthians, você é o Fogão. Foi isso? Depois de uma chuvarada, uma coisa louca, eu já vou falar do jogo. Eu repito, o Botafogo mereceu perder? Com certeza. Mas bota, por favor, o abracinho que o meu 98 ganhou. Aí, tá aí. O povo não tá falando, mas eu vou falar. Porque alguém tem que falar, Pedrosa. Aí, Claro. se ninguém vai falar, eu vou falar. Sabe qual é o problema? Nem os jogadores do Botafogo falam, pô. Eu ia chegar de nesse verdade, ponto. eu esperei a entrevista do Arthur Cabral, falei, ele vai achincalhar a arbitragem. E não falou nada, gente. Se nem eles falam. E sabe o que tá me incomodando? No início desse ano ou do ano passado, começou, agora só o capitão pode falar com o árbitro. Foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano, né? Foi esse ano. Só o capitão pode falar com o árbitro. Ninguém tá obedecendo, só o Botafogo. Parabéns. Parabéns, que é legal a gente seguir regras, é bonitinho. Sabe aquela pessoa da escola que só ela tá seguindo a regra, ninguém tá? E tá dando certo pra todo mundo, menos pra ela? Então, é o bonzinho que só se lembra? Sim, Minha isso mãe aí. falava isso pra mim. É isso. Rapaz, nem quando eu fiquei 10 anos sem ver um parente, eu fui abraçado assim. Olha aqui, gente. Aí, pra quem não entendeu, isso aqui aconteceu, ele foi puxado, caiu todo mundo no chão, desabou o povo todo e seguiu o baile. Não foi pênalti, não foi pênalti, não foi. Aí o árbitro do Palmeiras e São Paulo, que teve um pênalti, meu Deus do céu, o homem foi lambido, voou, rolou. E ele tomou uma punição aí, afastado, sei lá, vai fazer cursinho de inglês. Daqui a pouco ele volta. Vai apitar a Série B, sempre assim. Aí o do Grêmio também, que teve um Não, esse aí foi pênalti. O Grêmio foi um escandaloso, tão escandaloso quanto a questão do São Aí Paulo. também o árbitro vai ser o quê? Afastado? Vai fazer o cursinho de inglês. Eu quero saber se esse homem também vai, porque assim, também teve um erro aqui. Isso aqui é escandaloso. E outra coisa, botei nesse telão aqui, Pedrosa, o pênalti marcado contra o Botafogo a favor do Grêmio, que o quinto árbitro Kahneman marcou há uma semana e meia atrás, né? Matheus Martins botou uma mão, que possível mão, que surgiu do céu, que na câmera aqui não pegou, e foi pênalti. Eu fiquei brava na hora de Grêmio e Flamengo é a mesma coisa. O pênalti do Ayrton Lucas, enfim. Mas agora, o Grêmio agora... Teve Corinthians e Inter, o pênalti que marcaram contra o Corinthians também, no último minuto. O ponto que eu absurdo. quero chegar é o seguinte... Agora, o jogo do Grêmio, foi marcado um pênalti absurdo contra Sim, o Grêmio. foi, igual o do Matheus Igual. Martins. Igual. E eu tô falando que foi o Grêmio que foi ajudado há uma semana e meia e agora que foi prejudicado. Foi mesmo. Com um lance idêntico. Aí eu falo pra vocês, não tem a roleta do sorteio Jequiti? Vamos lá! Nessa rodada a roleta rodou 5 vezes. Porque É. se for pegar, metade dos jogos tiveram problema de arbitragem. O Palmeiras Metade tem uma dos jogos. sorte nessa roleta, hein? Que isso, cara. Não! Não, eu também sério, acho. cara. Eu também acho que é isso. Eu acho que é a roleta russa. Mas quando, Até botei isso nas minhas redes mas quando eu sociais. já reclamei dessa roleta lá em 23, a Fernanda chororô.
tá justificando uma coisa, Gente, desculpa, cansa. Claro que E cansa, porque se a gente for olhar uma tabelinha de erro, tem mais erros pra um e um pouco menos pra outros. Infelizmente, Mas eu isso tô tem a mentindo ou ver, tô falando a verdade? Isso tem a ver com o que você falou, com o que o Vene falou também. Qual é a postura do Palmeiras fora de campo? É sempre estar pressionando a arbitragem. E eu acho isso errado, tá? O Abel pressiona a arbitragem, os jogadores pressionam a arbitragem, o Everton, quando tem algum tipo de erro contra o Palmeiras, ele sai lá do gol dele pra reclamar com o juiz. Gente, em 2023 o auxiliar do Abel falou que tinha um sistema contra o Palmeiras. Exato. Então, o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras... E o Adrielson foi expulso numa expulsão que até hoje eu fico tentando olhar na cartilha da E arbitragem. vamos lá, o jogo de ontem não tem a ver com Palmeiras e São Paulo. O jogo de ontem foi um erro ridículo do Ramon Abate-Abel. O que eu quero dizer aqui é que a postura do Palmeiras é meio que, opa, eu já entendi que funciona assim. Sim. Se eu não pressionar, eu vou ser o mais prejudicado. Então, como eles pressionam jogadores, staff, técnico, presidente, o tempo inteiro, eu não tenho dúvida que os árbitros se sentem condicionados em relação José a isso. Boto Eu não tenho questionou dúvida, ontem. eu não tenho dúvida em relação a isso. E quando eu digo isso, as pessoas vão falar assim, então o que vai fazer? Todo mundo tem que reclamar demais. O Flamengo tem que reclamar demais, o Botafogo tem que reclamar demais. Isso é ruim pro nosso futebol, cara. Se você se aprofundar na questão, o ideal é todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo reclamar. Só que toda vez que você reclama exacerbadamente, você se torna um cara que fica sem voz. Eu vou te dar um exemplo, o Hulk. Quem é o jogador que mais reclama dentro do futebol? Hulk. É o que mais leva Alguém amarelo. aguenta continuar ouvindo o Hulk? Não. Ninguém aguenta mais ouvir o Hulk. Então, o ponto principal é, como o Marlon fez, que foi uma entrevista maravilhosa, uma belíssima O Marlon do entrevista. Grêmio. Do Grêmio, lateral. Quem puder, procura pra ver o que ele falou, que ele foi perfeito em tudo que ele falou. O Marlon, assim como o Neymar, o Thiago Silva, o Coutinho, o Barbosa, o Jorginho, o Arrascaeta, esses caras que são grandes, eles tinham que fazer o seguinte, galera, vamos nos unir, porque a gente precisa resolver isso aqui. É isso. Não tem nada mais importante dentro do nosso futebol do que resolver a arbitragem, porque o nosso time está sendo prejudicado, o nosso trabalho está sendo prejudicado, os campeonatos estão sendo decididos assim, e a verdade é essa. Cara, vai ver o lance lá do Marlon e do Red Bull Bragantino, do Grêmio e Red Bull Bragantino, é conversa de boteco, porra, no VAR. Tem 6 pessoas falando ao mesmo tempo. Como é que Não, você acredita que uma decisão certa vai ser tomada? Agora, o do o que eu São vou Paulo falar e aqui talvez Palmeiras. seja muito polêmico. Mas, na boa, diante de tudo que a gente está vendo, seria melhor não ter VAR. Entende o que eu tô falando? Porque assim, os profissionais, ou entre as profissionais, porque eles não são árbitros, né? Eles têm outras profissões, então assim, eles não são profissionalizados, eles estão atrapalhando o futebol brasileiro com a máquina VAR. Porque é o VAR que tá apitando, gente. Quando o rapaz é chamado para analisar o lance, ele praticamente é obrigado aqui, a dar o que o VAR Tem pensa. erro também. Ontem, no áudio do São Paulo e Palmeiras, o VAR recomenda, vai olhar. Ele escorregou, mas sem querer não é falta. Vocês escutaram? Não, mas vou te falar, mais polêmico e mais absurdo foi a não expulsão. Que teve nesse jogo Do também. Andrés Pereira. Exatamente. Aquilo ali, gente, é um absurdo. E a gente tá falando muito de Palmeiras e São Paulo porque chama atenção, porque o Palmeiras tá brigando pelo título. Que é um clássico. Mas o pior lance pra mim, o mais absurdo foi esse no jogo do Grêmio. Pra mim foi um nojento. absurdo. Contra o Red Bull Na Bragantino. boa. É por isso que eu tô falando. Perde qualquer Que roleta credibilidade, é essa? cara. O pênalti que você tá dizendo? É o pênalti. É, do Marlon. Mas, gente, vocês me viram aqui, perdendo o Sink. Eu botei aqui, o Pedrosa não tinha visto o lance direito. Ele, Não, eu fiquei o abismado. quê? Sabe quando Gente, isso vai me mudar? desculpa, Mas foi aí que é o igual, ponto. Sabe foi quando idêntico. isso vai mudar não, mas sabe quando a gente vai passar a respeitar mais os dirigentes, treinadores profissionais? Quando, por exemplo, um profissional conseguir a vitória através de um erro de arbitragem, ele virar na coletiva e falar assim, eu ganhei o jogo, eu fiz por onde, eu trabalhei por isso, mas eu quero deixar claro aqui que eu ganhei também muito graças a um erro de arbitragem. Sim. Pronto, isso ninguém faz. Por exemplo, O Abel quando você não é fez. beneficiado Não, nessa ele roleta, nunca fez. quando Ele você briga é muito. beneficiado nessa roleta russa, você não fala nem pouco, você só reclama quando a roleta russa cai em você. Então perde a credibilidade Por na isso que a reclamação. união é importante. E é por isso que enquanto não acontece a união, vou dizer aqui, vou aproveitar meu espaço. O jogador do Botafogo tem que reclamar. É esse que é o ponto. Sabe por quê? Porque se não chegou na União, se eles não foram na CBF... Quem não chora não mama, Quem não gente. chora não mama. É isso. Aí eles estão respeitando a questão da regra, que o Marlon que tem que falar, que ele é o capitão. E na boa, tá todo mundo Não, reclamando. mas na entrevista o Arthur poderia ter falado. Esse é o ponto. E ele em nenhum momento mencionou. Vene, no jogo também, a indignação. Vai lá, reclama, vai... O pênalti, eu brinquei aqui várias vezes. Ninguém reclamou, né? O pênalti do Kahneman, que o Kahneman reclama, não foi brincadeira. Quem viu o jogo viu. O Kahneman apitou aquele pênalti. Ele foi em cima do árbitro. Eu tô falando de Grêmio e Botafogo, que teve um pênalti marcado aos 40 minutos e o Botafogo tomou o empate do Grêmio num pênalti, igualzinho que o Grêmio agora o prejudicou. É bizarro. E aí que tá. É o Mas aí é esquema. por isso que não dá pra falar de É porque teoria. uma hora errou pra mim e uma hora errou pra você. E só reclama quando erra pra você. Então faz o seguinte, enquanto não combinou nada, reclama todo mundo. Aí bota a nota oficial no Instagram, bota não sei o quê, Ó, resmunga na não vai hora. adiantar muito. Na próxima Mas é rodada, melhor, vai ter que Pedrosa. falar. Na próxima rodada, a arbitragem brasileira tem um desafio. Porque é jogo entre São Paulo e Grêmio. Os dois reclamaram. Quem vai ser beneficiado agora?
Não, Entende o que eu tô falando? até A ironia aqui? Do que a gente tava falando. Se você for pensar em, por exemplo, teoria da conspiração, os grandes são favorecidos. Exemplo. Quem foi prejudicado em Red Bull, o Bragantino e Grêmio? O Grêmio. Aí Não, no mas jogo anterior- antes desse lance, o Red Bull também foi prejudicado. Porque Mas teve é um o que eu tô pênalti. falando. Teve um pênalti pro Red Bull Gente, que não foi dado. tem teoria da conspiração. Não Eu existe. sou vascaíno, gente. O Léo Jardim foi expulso de uma forma esdrúxula nesse ano, que nenhum outro goleiro vai ser expulso em 10 edições do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi prejudicado o tempo inteiro. Eu não acredito em teoria da conspiração. Eu acredito que eles são horríveis. Horríveis. Não são profissionalizados, são horríveis. É importante a gente falar que não adianta ficar falando nome de árbitro, não. Sabe quem comanda a arbitragem do futebol brasileiro? Rodrigo Sintra e Péricles Bassols. Que foram dois árbitros terríveis. O Péricles Bassols eu nem preciso falar, porque se eu falar eu vou ser preso. Eu vou ser preso. E esses caras comandam a arbitragem do futebol brasileiro. E aí, você acha que qual é o resultado dentro de campo? Se você tem um técnico ruim, o que teu time vai fazer? Jogar mal. Se você tem uma gestão ruim na arbitragem, o que a arbitragem vai fazer? Ruim. Vai ser ruim, porra. Pra mim, o mais revoltante, assim, foi pós o jogo, esse árbitro, que eu confesso que eu não sei o nome do árbitro do Grêmio, que, enfim, atrapalhou a vida lá, cometeu um erro absurdo. Ele saindo, assim, com um fonezinho, como se nada tivesse acontecido, numa marra absurda. mas Esses é caras assim tinham que que ele dar sai. a coletiva. Aí, vem cá, por que você fez isso? Qual foi a sua decisão? Explica aí sua decisão. É assim que ele Eles tinham sai. que justificar e eles ainda ficam numa marra absurda, como se eles não tivessem fazendo nada de Petulante, errado. eles E quando viraram não- personagem. é isso. Pode ver, o árbitro hoje é fortão, o árbitro penteia cabelo, o árbitro tá sempre na cena do... sai o gol, quem filma primeiro? Claro. O árbitro. Eles adoram isso, eles estão adorando esse protagonismo, que o VAR também trouxe pra eles. Eu sou a favor do VAR, eu não sou a favor de quem comanda. Tem árbitro Então, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que perdeu mais uma fora de casa. E teve mais um lance polêmico aí, né? Na verdade, rapaz, esse final de semana, o que tivemos de lance polêmico de arbitragem, árbitro sendo suspenso, árbitro tendo que passar por reciclagem. Olha que nível que chegamos no futebol brasileiro. Mas isso não é de hoje, não. Isso não começou em 2025, não. Teve 2024, 2023, 2022, 2021, e foi, por aí vai. Rapaz, que loucura, né? Bom, o Botafogo, apesar de não ter sido marcado esse pênalti horroroso, né? Muito pênalti a favor do Botafogo, eu acho que o Botafogo não merecia essa vitória, não merecia o empate. O Botafogo vem jogando muito mal. Essa é a verdade. O Botafogo fora de casa é um time completamente apático, morto, desanimado, sem sangue, sem vontade, sem capitão. O que está acontecendo com o Marlon Freitas? O Marlon Freitas não consegue ser um capitão ativo, que fala, que chama atenção, que briga, como a gente já viu em outros momentos. Parece que o Botafogo está entregue, né? Os jogadores falam, não, obrigação nossa estar na Libertadores ano que vem. O técnico fala, mas eles não demonstram isso dentro de campo. Bom, foi uma vergonha não ter marcado pênalti. Não é a primeira vez que isso acontece contra o Botafogo. Não podemos dizer que é um comprou contra o Botafogo, porque tem muitos times sendo prejudicados o tempo todo. No sábado, além do Botafogo, tivemos Grêmio e Bragantino, que foi assim um pênalti marcado a favor pro Bragantino, que o cara tava com o braço colado no braço, o VAR chamou e o árbitro marcou um pênalti que não foi, né? E não é à toa que ele foi chamado, um dos árbitros chamado para reciclagem. Ontem tivemos novamente, né? Apesar de eu ter gostado, gostei demais da vitória do Palmeiras contra o São Paulo, uma virada, estava 2-0 o São Paulo, o Palmeiras conseguiu mais uma virada histórica aí, contra o seu rival. Eu gostei da vitória porque assumiram a liderança do campeonato, o Bahia venceu o Flamengo, então eles assumiram, tem jogo a menos que o Flamengo, enfim. Mas teve lances ali que, cara, absurdo, né? Um pênalti claríssimo a favor do São Paulo, tava 2-1 o jogo ainda. Um lance de expulsão também do jogador do Palmeiras que o VAR não chama, o árbitro não marca. E é mais um árbitro também que vai passar por reciclagem da CBF, porque erros gravíssimos, assim, cara, que a gente que não tem curso, a gente que não trabalha, que não é árbitro, a gente sabe que aquilo é pênalti, não precisa de uma máquina. Ano que vem, vamos ter o tal do impedimento, né, automático, que é o próprio computador que vai ver se a linha de impedimento do cara está impedido ou não. Porque hoje em dia no Brasil ainda é aquele lance de traçar as linhas, né? Aí a linha torta, aí um acha que está impedido, o outro acha que não, aí tira 0 para saber. Vai ser automático, que nem acontece na Europa, bonito, computador. Eu tenho certeza que vai ter árbitro, vai ter VAR, se bananando, se confundindo, mesmo vendo o que está diante da telinha ali, o que vai estar ali, ó, impedimento. E vai ter gente que vai errar isso daí, eu não duvido isso no Brasil, não duvido. Bom, Botafogo é prejudicado aqui, prejudicado ali, principalmente quando joga fora. Poderia, estava 1-0 o Inter, poderia ser um empate,
Apesar que, nem eu falei, não acho que o Botafogo merecesse vencer. Não jogou pra ganhar, não ia ganhar o Inter. O Inter, não sei quantos jogos sem ganhar. Técnico, desde quando chegou, não tinha ganho. É o pior time do segundo turno do campeonato. Mas contra o Botafogo tudo acontece, tudo pode, impressionante. O Botafogo perdeu de 2 e ficou barato. Eu acho que um placar moral, uns 4-1 Internacional, hein? O goleiro do Botafogo ainda conseguiu fazer 2 grandes defesas, apesar de ter falhado no primeiro gol. A torcida já tá pegando no pé. Acho que é a primeira vez que o Botafogo começa a sofrer realmente dentro do gol, né, com o seu goleiro. A gente estava sendo... O Botafogo sempre foi muito bem representado pelos goleiros. E aí depois que saiu o John, chegou o Neto, aí falhou contra o Vasco, aí a torcida pedindo o Neto fora, bota o Léo Link. Aí o Neto se machuca, aí entra o Léo Link, fora, Léo Link. E não tem outro goleiro, vai botar o terceiro goleiro. Enfim, cara, é aquilo. O torcedor o cara erra e não adianta, pega no pé do cara. E o placar moral era esse, né? O 1 que eu botei era o 1 do pênalti que não foi marcado, porque ele fez 2 grandes defesas, o Inter colocou 2 bolas na trave, fez 2 gols. Poderia ter sido 5-1 o placar moral. 5-4-1. Então, assim, o Botafogo precisa melhorar muito. Muito. Tem muito desfalque, a gente sabe, né? O John Texo, para reclamar da arbitragem também no Twitter, ele é um leão, né? Mas para ele reconhecer os erros dele, para ver que o técnico não tá encaixando, que o time não tá legal, ele não aparece. A gente não fica sabendo o que tá acontecendo com o Botafogo. Né? A sorte do Botafogo foi que o Mirassol perdeu mais uma. Né? Eu falei que o Mirassol ia chegar o momento que o Mirassol ia começar a escorregar na banana, e tá acontecendo. Já são 3 jogos sem vencer, tomou uma lapada do Corinthians de 3 ontem. Tem um jogo a menos que o Botafogo, que acontece quarta-feira contra o Fluminense. O Mirassol joga em casa, então a gente vai ter que torcer pro Fluminense, porque o empate vai colocar o Mirassol na frente do Botafogo, então torce pro Fluminense. E é aquilo, cara, a gente vê os jogadores falando, né? Temos que ganhar, temos que se classificar para Libertadores, isso aqui, mas o técnico fala, é obrigação, investimento, isso aqui, mas chega na hora do jogo, rapaz, tá feio de assistir o Botafogo. O Marlon Freitas é um capitão que não tá dando conta do recado. Eu acho que nenhum jogador na sua posição tá dando conta do recado. Me fala um jogador do goleiro ao atacante que tu fala assim, ó, esse aí é 100% no meu time, esse cara aí se entrega, joga, o time não pode ganhar, mas o que ele faz é o cara ter vontade. Não tem. O Botafogo de 2025 tá faltando. Tivemos, né, antes das nossas saídas, né, todas que o Botafogo, o Gregory, o Igor Jesus, os caras tinham vontade de ganhar. Do que sobrou, tá muito difícil ver um Botafogo com vontade. Bom, eu já falei demais, o vídeo ficou comprido. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários o que você tá achando. Então, eu tô vendo que a galera tá até desanimada para acompanhar os vídeos, né, do que a gente fala do Botafogo aqui, porque tá todo mundo desanimado com o próprio Botafogo, que não tá conseguindo entregar nada em 2025. Realmente tá feio, tá vergonhoso. E a gente espera que um 2026 possa ser bem melhor do que foi 2025. Não precisa ser igual ao 2024, que foi histórico. Mas 50% do que foi em 2024 a gente já estaria muito feliz. Muito feliz. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!